Fala aí galera, Felipe Andreoli aqui e estou aqui hoje para, como prometido, responder as perguntas que vocês deixaram ali no post, na página do Angra, certo? E eu vou selecionar algumas perguntas aqui porque eu não vou conseguir responder todas, são muitas perguntas, e eu vou meio aleatoriamente selecionando aqui, vocês vão acompanhando comigo aí, certo? Ó, o Júlio Yukio perguntou: quem escolhe os temas das músicas compostas? Júlio, na verdade a gente, nesse processo criativo, que inclusive a gente acaba de começar aqui em Campos do Jordão, a gente chegou aqui ontem para começar de fato o processo de composição do novo álbum. Quando a gente está nesse processo, a gente se reúne, conversa muito a respeito não só da temática do disco, mas também do direcionamento das composições, o que a gente está buscando com esse disco. E nessas conversas geralmente surge um tema em que todo mundo concorde que seja bacana a gente explorar, né? Não tem muita regra, sim, e depende muito da inspiração do momento, né? Cada disco é um retrato daquele momento, e com esse aqui também não vai ser diferente, com certeza. Aí já responde a próxima pergunta do Herbert Luan: tem material novo vindo em breve? Sim, a gente justamente acaba de começar. Ontem a gente chegou aqui, montou as coisas e se ambientou aqui. A gente está na casa dos pais do Rafael aqui em Campos do Jordão. Já montamos as coisas e já fizemos uma música assim, de cara, uma música completamente do zero, né? Então foi super legal, sinal que a inspiração realmente tá boa. Também responde a pergunta do Matheus Pérez sobre o álbum novo, tem notícias de como está o andamento, é isso aí. Eu não entendi essa pergunta, próxima. Aí o Vitor Tonon perguntou quando sai o novo disco com o Leone, porque ele vai estar em turnê o resto do ano com o Rhapsody. Vitor, ele vai sim fazer uma turnê com o Rhapsody esse ano, mas tem tempo suficiente pra gente estar juntos também compondo, tanto é que ele tá aqui com a gente. Passando esses 5 dias aqui, e a gente deve repetir isso aí em maio de novo e mais algumas outras oportunidades. Ele não vai estar presente talvez por todo o processo de composição, mas ele vai, assim como no disco passado, no Secret Garden, participar ativamente dessas composições. O Lucas Arlego perguntou qual a música do Secret Garden que você mais gosta. Lucas, é difícil, tem muitas músicas muito boas ali e não sei. Depende muito também se a gente tá tocando essa música no show, quanto a gente já tocou no show. Por exemplo, a Newborn Me é uma das minhas favoritas do disco, mas a gente já tocou tanto no show que quando eu penso numa favorita, eu não penso nela. Aí Upper Levels, com certeza é uma das minhas favoritas, e agora a gente tá tocando nos shows também. Eu gosto muito também da Violet Sky. Então, só por a gente não ter tocado ela ainda ao vivo, eu acho que eu vou voltar na Violet Sky. O Felipe Costa diz: os melhores álbuns pra mim são Angels Cry e Temple of Shadows. Queria saber qual o álbum do Angra preferido por cada integrante. Bom, eu só posso responder por mim, e o meu favorito também é o Temple of Shadows. Eu acho que foi um momento de muita inspiração, de muita liberdade criativa, onde a gente realmente explorou o potencial da banda ao máximo, e era um momento de alegria, de muita leveza, comemorando um sucesso da turnê do Rebirth, que foi algo que a gente não sabia se ia dar certo a princípio, né, porque a gente reformou uma banda mais da metade, e para sair com essa turnê, com esse disco. Então, acho que a gente veio num momento de muita confiança, assim, de muita criatividade, e fizemos esse disco. E é justamente isso que a gente está buscando aqui também, esse bom momento que a gente está vivendo, e tá juntos aqui para compor esse disco. Claro que o Kiko não está participando tão ativamente desse processo de composição, porque ele tá lá, mas vai também contribuir com ideias dele, e possivelmente vai gravar também no disco. Tudo vai depender da disponibilidade dele. Então, por mais que a gente não possa prometer o quanto ele vai se envolver no disco, ele com certeza tem essa vontade e já está trabalhando em algumas ideias também. O João Vitor perguntou: vocês pensam em trazer participações especiais no próximo disco? Sim, eu não sei quantas, talvez uma, talvez mais de uma, mas tem uma que já está praticamente fechada e que eu pessoalmente fiquei bastante feliz com essa participação. É um artista que eu admiro muito e já está praticamente fechado. O Bruno Amorim pergunta: existe a possibilidade de gravar um álbum ou fazer um show reunindo todos os cantores que já passaram pelo Angra? Bruno, a gente tem muito essa vontade. A gente já conseguiu reunir o Fábio e o Edu, né? Falta o André. Ele parece não ter vontade de fazer isso. Então, enquanto isso acontecer, você pode crer que não é por falta de convite. A gente sempre convida ele para estar presente nas turnês e shows comemorativos, shows especiais, e ele não tem vontade, a gente tem que respeitar a vontade dele. Então, basicamente, depende dele. O Fábio Santos perguntou: de quem foi a ideia por trás da escolha do nome do álbum Secret Garden e por que a música título foi cantada só pela Simone e não um dueto entre ela e o Leone? Fábio, eu não sei ao certo. Talvez o Rafa tenha vindo com o nome Secret Garden, porque tinha a ver muito com o conceito do disco na época, e é o mesmo caso da música, né? Essa música foi uma música composta para um vocal feminino. Quando ela foi escrita pela Maria, né, pela mulher do Kiko, ela foi escrita pensando no vocal feminino, e a gente abraçou essa música porque existe um personagem feminino na nossa história do Secret Garden, que é a mulher do cientista que morre no acidente, e a gente queria que essa música fosse interpretada por uma mulher. Então não tem nenhum motivo para não ter
o Leone fazendo um dueto com ela, senão que a música é cantada por uma mulher, uma voz, né? É um eu lírico feminino. O Gedeon Coraza pergunta: a banda tem e teve compositores espetaculares. O Bittencourt dispensa comentários de suas músicas, mas queria saber onde vocês buscam inspiração depois de tanto tempo de carreira e qual a importância de cada um no processo até a versão definitiva da música. Boa pergunta, Gedeon. Eu acho assim, a inspiração vem de vários lugares. Eu sempre digo que não existe uma regra para como surge a inspiração para uma música. Às vezes, como foi o caso de ontem, essa primeira música que a gente escreveu juntos, foi um riff que o Barbosa começou, e aí eu entrei já dando ideias e acrescentando e modificando, e aí o Rafa, e aí o Bruno, e cada um vai fazendo seu arranjo ali na hora e cria uma ideia em conjunto. Outras vezes, o cara tá em casa e tem uma ideia, registra num telefone e tem essa ideia aqui, vamos trabalhar nela. Outras vezes, a pessoa tem em casa uma ideia tão completa que ela já traz uma demo praticamente pronta, com bateria programada, teclado, guitarra gravada, baixo, etc. Mas não tem muita regra, assim. Por exemplo, eu muitas vezes estou no trânsito, dentro do carro, e aí me surge uma ideia boa, e aí eu já saco logo o celular e começo a cantar essa ideia de uma maneira bem tosca, assim, no celular, e aí depois eu chego em casa, transcrevo, né, aquela ideia pro instrumento, seja pra guitarra, pro violão, pro baixo, e tento criar uma ideia a partir dali. Mas eu acho que inspiração é uma coisa que você tem que estar aberto para que ela venha em qualquer momento, né? Nem sempre é quando você quer, nem sempre você pode falar, agora eu vou sentar e compor uma grande música, e aí de repente você trava, entendeu? No meu caso, ainda mais, quanto mais espontâneo, melhor. A Karina Lima pergunta: alguma chance de fazer um show especial com o Edu Falaschi, que seria incrível? Karina, se você acompanhar com mais atenção a página, você vai ver que a gente fez alguns shows com a participação do Edu. Tocamos em São Paulo, tocamos no Rio. O Edu é um amigo, é uma pessoa querida e muito próxima da gente, e a gente tem estado cada vez mais juntos, então isso tem a chance de se repetir no futuro também. Fica ligado aí que você não vai perder as novidades. Andrews Vinícius pergunta: uma banda que fez história no mercado fonográfico, passou por diversas fases e até hoje continua se reinventando e marcando gerações. Qual o segredo para essa longevidade e sucesso? Lembrando que tantas bandas brasileiras surgiram, tentaram copiar, se espelhar e ainda assim não conseguem permanecer por tanto tempo em destaque. Eu acho que um dos principais atributos de qualquer pessoa que vence na vida por um longo tempo é a persistência, porque mais do que o talento, mais do que a sua habilidade, mais do que, sei lá, qualquer outro fator, é a sua habilidade de passar pelas adversidades e não esmorecer, não desanimar. E a gente, o Angra é uma banda que passou por muita coisa, tem uma história cheia de nuances, e gente que sai, gente que entra, e a banda se renova, e depois acontece alguma coisa, e aí muda de novo, e mudanças aqui, mudanças ali. O segredo é não esmorecer, e pra gente, essa vontade de continuar se baseia em dois fatores. Número um, a música que a gente ama fazer, e a música que a gente acredita, e a música que a gente vive no dia a dia. A gente vive a música do Angra 24 horas por dia. E o segundo, vocês, né, os fãs que não deixam a gente desanimar, que sempre tem uma palavra de força e de incentivo, entendeu? É aí que a gente percebe que vale a pena, né? Porque se fosse só pela música, a gente poderia estar fazendo uma música que a gente ama e ninguém mais está nem aí, e por que fazer, né? Mas se tem vocês, o pessoal que está sempre junto com a gente, que acompanha, que participa, que é próximo, aí realmente se juntam essas duas coisas e faz todo sentido continuar. E é por isso que a gente continua, por mais adversidades que a gente tenha tido na carreira, por mais altos e baixos que você possa ter observado na carreira do Angra, o motivo que faz a gente continuar são justamente a junção dessas duas coisas. O Vinícius de Paula pergunta: vocês compõem a letra antes da melodia e harmonia? Não, Vinícius, normalmente é o contrário. A gente compõe primeiro instrumental e melodia e harmonia, né? E depois a letra. Eu não lembro de nenhum caso onde a letra veio antes. Isso é mais uma coisa que acontece na música pop, onde de repente a pessoa escreve uma melodia e faz uma música para essa melodia, né? Harmoniza essa letra, na verdade. E a gente compõe normalmente um instrumental com harmonia e melodia antes da letra. O Diego Salvador pergunta: qual música do Angra você gostaria que fosse mais tocada nos shows, mas que vocês não costumam tocar? Diego, a gente está justamente tentando trazer essas músicas de volta pro repertório. A gente passou muito tempo fazendo o disco Holy Land inteiro, e por mais legal que isso seja, acaba limitando um pouco a escolha do repertório, porque você tem 1 hora de show já definida, que é Holy Land. Então sobra pouco tempo para você pegar os outros 7 discos e colocar no repertório. Mas, por exemplo, nesses últimos 2 shows que nós fizemos, a gente já tocou Upper Levels, que foi a primeira vez, tocamos a Eagle Painted Grey, que há muitos anos não tocávamos, a Rage of the Waters, que também desde a turnê do Aqua não era tocada, e a Running Alone, que também já fazia alguns anos que não era tocada. E uma música que eu gostaria de incluir no repertório no futuro próximo é a Morning Star, do Temple of Shadows.
O Werneck Oliveira pergunta, tem previsão de quando será lançado o próximo álbum do Angra? Werneck, a gente pretende lançar entre fim do ano e começo do próximo, tudo vai depender de quanto tempo vai levar esse processo de produção, a gente não quer fazer nada com pressa, evidentemente, mas em algum lugar entre dezembro, janeiro, fevereiro ali, deve sair o disco, a gente vai anunciar assim que souber. Charles Souza, qual música do Angra tem a execução mais difícil ao vivo pra banda? Charles, eu acho que a Upper Levels é uma das músicas mais complicadas de tocar que a gente já fez, porque ela é muito técnica, tem uma parte do meio bem complicada, e é realmente um desafio. A própria Rage of the Waters, que a gente, como eu disse, colocou no repertório recentemente, é também uma música cheia de parte, um monte de dificuldades técnicas. A Temple of Hate é uma música bastante difícil pela velocidade de tocar ela, e algumas outras músicas do Temple of Shadows também têm essa característica. O Eduardo Ribeiro pergunta, qual foi o critério de avaliação quando vocês estavam escolhendo o novo baterista? Para vocês, qual foi o diferencial do Bruno que pesou para a decisão de aceitá-lo na banda? Eduardo, não teve um processo de seleção de baterista, a gente já foi direto no Bruno. Quando o Ricardo decidiu sair, a gente já sabia quem ia colocar, porque eu já vinha tocando com o Bruno no projeto solo do Kiko, e pra mim já tava bem claro que ele era o cara pra entrar no Angra. E os atributos do Bruno são diversos, né? Além de ser um cara fantástico, uma pessoa fantástica no nível pessoal, ele é um cara muito profissional, muito dedicado, toca demais, toca em vários estilos, toca desde o metal até jazz e tudo no meio. Ele tem dinâmica, ele tem som, ele tem pegada, né? Tem pressão na bateria, e eu acho que ele é o baterista perfeito pro Angra, porque ele reúne esses dois extremos, né? O Angra tem bastante essa coisa bem metal e tem muita coisa étnica, coisa mais brasileira, latina, e ele tem justamente essa mistura muito boa, né? Muito consolidada no estilo dele. É uma coisa que ele sempre fez e que somou muito, na minha opinião, com o lance do Angra. O Edom Basílio perguntou, há muitos anos, como foi pegar a linha de baixo do Luiz Mariucci e desenvolver o seu estilo de tocar nas músicas que você não tinha gravado? Na verdade, foi um processo até divertido, porque eram músicas que eu já conhecia, já ouvia, já tinha familiaridade, né? E foi fácil pra mim aprender essas músicas. Quando você já tem a música decorada na cabeça, fica tranquilo de você simplesmente aprender as notas daquela música. Então foi um processo bem legal. Eu tentei ser bem fiel ao que o Luiz gravou. Em alguns momentos eu toco do meu jeito, né? Porque nós somos dois baixistas diferentes. Mas, assim, 90% é aquilo que tá gravado. O Emanuel Gomes de Macedo também fez um perguntão aqui, ó. A tonalidade das músicas do Angra, sobretudo dos primeiros discos, é muito difícil de se reproduzir. Isso não acaba desencadeando um esgotamento do vocalista ao longo de uma turnê? Em caso de resposta positiva, por que não pensar em baixar o tom a fim de deixar a interpretação do vocalista mais confortável? Notei que no metal baixar o tom às vezes soa como crime, em contrapartida, como grandes cantores como Robert Plant e Elis Regina baixavam o tom eventualmente. Emanuel, eu não sei se você já reparou, mas o Angra toca um tom abaixo do tom original da maioria dos discos, exceção é o Angels Cry. O Angels Cry foi gravado meio tom abaixo, então a gente toca só meio tom abaixo do Angels Cry. Em relação a todos os outros discos, a gente tá um tom abaixo, que é justamente para deixar o negócio mais tranquilo pro vocalista, porque os tons que foram gravados, especialmente os 3 primeiros discos do Angra, são realmente muito altos. Então a gente abaixou, não tem tabu nenhum nisso, entendeu? Alguma outra pessoa reclama, acha ruim, acha que como se estivesse pedindo arrego, mas enfim, o Leone é um vocalista com uma capacidade vocal absurda, como poucos que eu vi na vida. Rafael Melo pergunta, o que você achou do novo álbum do Sepultura? Rafael, gostei muito do novo álbum, achei que eles experimentaram em várias áreas muito bem-vindas, especialmente o lance de ter melodias, eu achei que foi muito legal. E assim, o disco é um arregaço, tem de tudo ali, sonzão de guitarra do André, sonzão de bateria do Eloy, toda a banda soando muito bem, composições inspiradas, achei bem legal. Preciso ouvir mais, eu ouvi umas 2 ou 3 vezes ainda o disco só, mas gostei muito dos últimos discos do Sepultura, esse com certeza é o meu favorito. O Bruno Pralon fez uma pergunta inusitada aqui, como faço para ter uma barba tão maneira igual a sua? Bruno, nenhum segredo especial, eu simplesmente aparo a barba de vez em quando para não ficar muito grande, eu não gosto de muita barba, assim me incomoda um pouco. É isso. O João Vitor pergunta, quero saber como foi para você entrar no Angra e qual era a dificuldade na época de Angra e Almar, e se tem previsão do Angra em Guarulhos. João Vitor, foi na época assim surreal entrar no Angra, e foi um negócio que eu demorei um tempo para entender a magnitude, né, a importância que tem o Angra pro mercado musical, especialmente no Brasil, mas em todo o mundo, né. Poucos meses depois de eu entrar, eu já estava gravando um disco com eles na Alemanha, então foi uma mudança bastante significativa na minha vida, e eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade e estar aqui 16 anos depois falando com vocês ainda no Angra.
Dificuldade na época de Angra e Almar? Não tinha. Claro que às vezes havia um conflito de agenda, mas como Angra sempre foi claramente a prioridade, eu e o Edu, a gente simplesmente fazia a agenda do Almar nas brechas do Angra. Aconteceu algumas vezes de ter que cancelar planos do Almar por causa do Angra, mas, enfim, se você tem uma banda que é a sua prioridade, é assim que funciona, e você tem que estar preparado para abrir mão de certas coisas nos seus projetos paralelos para que a banda principal funcione, né? Vou fechar com uma pergunta aqui da Juliana Sanches, porque esse vídeo já tá super extenso. Quais bandas, cantores você ouvia na adolescência e quais destes te influenciam até hoje? Juliana, eu tive muita sorte porque os meus pais tinham discos assim excelentes em casa, né? Então, desde pequeno eu ouço muito progressivo. A gente tinha discos do Genesis, do Yes, do Emerson Lake and Palmer, do Supertramp, Pink Floyd, do Led Zeppelin, e tinha também coisas mais pop, como Tears for Fears, como Michael Jackson, como Madonna. Então só música muito boa, e foi isso que eu ouvi enquanto crescia, foi isso que fez parte da minha formação musical, e é por isso que hoje eu tenho essa familiaridade tão grande com o progressivo, porque eu basicamente cresci ouvindo progressivo, né? E eu me considero super sortudo de ter tido essa formação musical muito cedo, e isso é o que ficou pra mim, né? Se você me perguntar hoje, Felipe, qual é o seu estilo de música? É prog, é progressivo, né? Rock progressivo, metal progressivo, não importa, mas é progressivo, essa é a minha veia. E isso vem dos primórdios de quando eu era muito pequena e meus pais ouviam esse som em casa. Então, todas essas bandas são influência pra mim até hoje, especialmente as do progressivo, pro que eu faço na música, né? Seja no Angra, no For Action e todos os projetos que eu tenho por aí. E é isso aí. Bom, galera, eu queria agradecer a todas as perguntas. Infelizmente, como vocês viram, não dá tempo de responder todas, senão esse vídeo ia ficar com 1 hora. Mas eu agradeço demais todo mundo que gastou um tempo para deixar sua pergunta aí. E vou fazer mais desses vídeos, é claro, os outros caras também vão fazer. Vou pegar no pé deles para responder as perguntas para vocês também, certo? Não se esqueçam aí de sempre estar ligados na página. Se você curte a página do Angra já, não se esqueça de seguir as atualizações, porque o Facebook às vezes dá uma limada na gente. E entre nas outras redes sociais do Angra também, no Instagram, @AngraOfficial, e no YouTube também AngraOfficial. A gente vai cada vez alimentar mais as redes sociais e a participação de vocês é super importante, certo? Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.